Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Dizer para vocês que daqui a pouquinho eu vou estar atendendo aos ouvintes da Rádio Mundial. Se vocês quiserem uma consulta com o oráculo, né, para conversar com o orixá de vocês, para conversar aí com o Ibô, que é com o Exu, para saber alguma resposta. A gente sempre busca isso, né, na nossa vida. O tempo todo, como eu sempre digo, a vida é movimento. Hoje a gente tem respostas para alguma coisa, amanhã a gente precisa de outras. E eu peço a vocês que liguem para cá. E eu vou estar aqui jogando no segundo bloco do programa, vou fazer uma abertura, vou bater um papinho com vocês. 0 operadora 11 3171 0221, um telefone, né, para vocês ligarem para cá. 0 operadora 11 3262 4490. Eu vou fazer uma abertura para o nosso programa e a gente começa o nosso programa de hoje. O vazio no seu coração é do tamanho de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Por que eu digo essas palavras, né, bíblicas e sempre abro com uma palavra bíblica? Porque a nossa vida é como se... Tá tudo escrito, né? Quando a gente vem à Terra, todo o nosso destino é escrito. A gente vem para as adversidades, a gente vem para as provas. E muitas vezes a gente passa provas tão difíceis, tão dolorosas. E hoje a gente vai falar da carência, hoje a gente vai falar da solidão. Porque assim... as pessoas, quando elas têm sentimento pela outra, quando as pessoas se apaixonam, se entregam de coração, né? Elas vivenciam uma dor profunda, porque muitas vezes é cercada de medo, muitas vezes as paixões vêm cercadas de insegurança, as pessoas têm medo de sofrer, e as pessoas, muita gente me procura e fala assim: ai, eu cansei, parece que na parte sentimental eu sempre sofro, parece que eu passo prova o tempo todo na parte sentimental. Então é muito comum a gente ouvir isso. Mas eu quero dizer para vocês que o amor próprio é o mais sublime e importante amor que temos que ter. Porque se você não consegue ter esse, você não consegue ser feliz com você mesmo, não será com mais ninguém. É o equilíbrio que a gente diz aqui, né? O tempo todo a gente precisa estar em equilíbrio, a gente precisa estar firme, a gente precisa ter confiança nas coisas, nas situações que aparecem no nosso caminho, naquilo que vem pra gente. A gente precisa acreditar, confiar, por mais que seja dolorosa a dor, né? Por mais que seja triste o que você passa naquele momento, a gente sabe que muitas dores chegam a afetar a alma da pessoa. Muitas pessoas elas se degeneram, elas ficam enfraquecidas demais quando tem esse sentimento, principalmente as pessoas pares, né? Eu acredito sempre que tem pessoas que vieram nessa vida elas se sentem mais fortes quando estão amando, elas se sentem mais fortes quando estão com alguém, elas se sentem mais fortes quando tem um plano, porque quando você é mais jovem, você idealiza uma vida, principalmente a mulher, uma família, filhos, né? E quando você vai amadurecendo, a vida vai te ensinando tantas coisas, a gente passa por tantas provas, e muitas pessoas, elas buscam não viver só, mas elas não se preocupam com o par, porque muitas vezes a gente acaba impondo aquilo que a gente sente para o outro, a gente acaba impondo aquilo que a gente tem dentro de nós para o outro. É como se o outro tivesse obrigação de nos dar aquilo que a gente está dando. Mas só quando a gente dá demais, a gente se doa demais, a gente corre o risco de ficar sem nada, a gente corre o risco de perder toda a nossa identidade, a gente corre o risco de ficar bagunçado, a nossa cabeça se bagunça, a gente fica enfraquecido, porque a gente precisa, em primeiro lugar, estar organizado. A gente precisa saber o que a gente quer, de que forma a gente quer, ter nossos princípios em primeiro lugar e o equilíbrio espiritual. Porque a cabeça é tudo, como eu sempre digo aqui. A nossa cabeça, ela é a síntese das encruzilhadas. A gente é cercado de dúvidas o tempo todo. Então, quando a gente fala na espiritualidade, quando a gente vem trazer a espiritualidade presente na nossa vida, né? A gente vem desvendar os mistérios da espiritualidade, a gente vem buscar aquilo que está faltando dentro de nós, a gente precisa sentir. A gente precisa começar a sentir isso dentro de nós, dentro do coração. Porque não tem como você acreditar numa coisa que você não sente. Não tem como você pedir a um Deus que você não se faz presente na tua vida. Ele tem que se fazer presente na tua vida, né? Então, todas as vezes que a gente louva, todas as vezes que a gente faz um trabalho no sentido de uma limpeza de áurea, uma limpeza de alma, que seja um ebó, que seja um sacudimento, que seja aquilo que a gente precisa fazer, ou mesmo aquilo que a gente tem que conectar o outro à tua própria energia, que é o orixá, a gente precisa ser tocado pela fé.
a gente não faz as coisas para pagar para ver, né? Por isso que o oráculo ele é importante. O oráculo é importante porque hoje você está num caminho, porque eu conheço pessoas que abrem mão da sua própria identidade para viver com outras, né? E acaba tropeçando. O que acontece com elas? Elas tropeçam no próprio pé, porque um dia elas podem perder essa referência e elas não conseguem viver só depois. Elas ficam com aquelas cicatrizes, aquilo sangra, aquilo dói, aquilo machuca, né? E aí você tropeça naquilo que está dentro de você, porque o outro não é culpado. O outro não é culpado daquilo que nós sentimos. O outro não é culpado daquilo que realmente a gente oferece para o outro e muitas vezes a gente pede em troca. A gente fica esperando sempre, a gente tem expectativas, a gente fica esperando o outro dar alguma coisa pra gente. Então tem pessoas que passam a vida vivendo de migalhas, tem pessoa que passa a vida correndo atrás da pessoa perfeita, aquela pessoa que pode ter caminho, aquela pessoa que vai viver, sabe, bem, feliz, porque mesmo quando você casa, quando a gente está na energia do par, um casamento, uma união, há uma necessidade de cuidar, porque a união tem energia. Quando um padre se eleva para uma missa, ele fala ali daquela energia da união, né? Ele está abençoando a energia da união. E nós também acreditamos que um relacionamento ele é feito de energia. Há uma necessidade que a pessoa pare para pensar, porque se você não cuida, chega uma hora que o negócio você começa a abrir portais para o negativo. Então tem determinadas situações que a gente passa como prova que conviver junto não é fácil, né? Conviver no par é muito difícil. E tem pessoas que não adianta, muitas vezes você abre mão de você mesmo, você abre mão da sua identidade, você deixa de fazer milhões de coisas que você poderia fazer para você, você deixa de viver muitas coisas pelo outro. Aí eu te pergunto, será que isso é de Deus? Né? Será que isso está no seu destino? Será que é isso que Deus queria para você? Porque a gente não pode culpar Deus pelas coisas pelos caminhos que nós decidimos passar. Nós não podemos culpar os deuses por aquilo que foi escolha nossa. Porque muitas vezes, quando a gente não está preparado, nem os sinais de Deus, os propósitos de Deus, a gente consegue entender. E isso é muito importante, que a gente consiga perceber os sinais, perceber aonde está o nosso erro, né? Porque muitas vezes a gente só acredita no que o outro sente, a gente quer sentir, mas quer sentir... A gente sente o amor, mas a gente quer que o outro sinta também. Então a gente fica esperando alguma coisa do outro, sempre. E muitas pessoas, elas acabam se decepcionando, acabam ficando com a alma dilacerada, acabam ficando mal, criam expectativa num relacionamento, criam expectativa no outro. A gente não pode viver assim, né? Eu queria dizer essas palavras porque é importante que a gente diga, porque quando a gente se apega ao outro, a gente às vezes acha que o outro é culpado quando as coisas não dão certo. Ah, porque eu não fui amada. Ah, porque ele me enganou. Ah, porque ele me traiu. Ou ela me traiu. Né? É assim que a gente vive. É secado dessas confusões, desses conflitos, que a gente vive a nossa vida quando a gente doa de nós para o outro. Então, são relações humanas, mas são relações de energia, são relações que a gente tem que saber lidar. E quando a gente busca o equilíbrio, a gente aprende a lidar com essa chama que está dentro de nós, com esse sagrado que está dentro de nós. Porque o relacionamento também é sagrado, né? E faz parte do sagrado. Porque quando as mulheres buscam a espiritualidade, e elas ficam dizendo, ai meu Deus, eu tô a vida inteira esperando um grande amor, ai nada acontece na minha vida, tem pessoas que vivem num vazio total. E eu sempre digo que o vazio ocupa espaço demais dentro de nós. Você, quando vive no vazio, você vive ocupado com as dores, você vive ocupado com o sentimento de perdas, você fica ocupado com aquele sentimento ruim. O vazio é isso. É porque você abre brecha para o negativo entrar e você prende aquele negativo dentro de você, né? Então as pessoas hoje estão... Ou elas têm muito medo de se relacionar, ou quando elas buscam a espiritualidade, elas querem saber o que vai acontecer. É muito comum, na mesa de jogo, a pessoa me perguntar... Ai, pai Anderson, eu vou ter filho. Ai, pai Anderson, eu vou casar. Essa é a pessoa que veio pro meu caminho. Ai, pai Anderson, eu queria tanto ser amada. Ai, pai Anderson, eu procuro um grande amor. Eu passei a minha vida toda buscando alguma coisa e nunca deu certo. A minha vida, a minha parte amorosa sempre foi um problema na minha vida. Parece uma maldição. Eu sempre busquei alguém, eu queria ser feliz. Pessoas que tinham sonhos, né? Verdadeiros sonhos, desejos íntimos de ser feliz. Só que a gente precisa entender
que tudo isso é energia, gente. Os mistérios são desvendados a partir do momento que você percebe que nós somos energia e que tudo nessa vida tem energia. Nós não vivemos a expectativa e a energia do outro. A gente não pode viver o outro. A gente tem que viver a nossa identidade. Nós temos que viver aquilo que está no nosso caminho e saber lidar ao tempo todo com sinais, né? Saber lidar com a espiritualidade, com a nossa cabeça, que muitas vezes eu conheci pessoas que tinham problema sério com a cabeça. Né? Aquela coisa de você, às vezes você fala assim, nossa, mas como é que você consegue viver isso? É conflito o tempo todo no relacionamento, a pessoa não consegue ser feliz, passa a vida no conflito, passa a vida na perturbação, passa a vida nos problemas. E aí, o que acontece? Você está colocando o seu destino da forma errada, na sua mão, você está caminhando, não está ouvindo, porque muitas vezes Deus coloca anjos na sua vida, pessoas que vão chegar para você e dizer assim, você não vai acordar, você vai continuar nesse caminho, tá certo isso, você já pensou se tá certo isso, se é isso mesmo que você quer? Então muitas vezes Deus coloca os anjos dele para te questionar, né? Para poder você se fazer entender de alguma coisa, acordar alguma coisa dentro de você. Então a gente precisa entender que nós nos machucamos, nós nos permitimos, essas dores que a gente sente na alma, é um flagelo que muitas vezes não é culpa do outro quando a gente está dilacerado, não é culpa do outro quando a gente se machuca, não é culpa do outro quando a gente está amargurado, a culpa é nossa mesmo. Porque a gente precisa entender que a gente precisa do equilíbrio. A gente dá, mas tem sempre que guardar alguma coisinha, como dizia meu velho pai Agenor Miranda Rocha, um grande sábio. Ele dizia, meu filho, as pessoas precisam aprender a guardar alguma cartinha debaixo da manga. As pessoas precisam aprender a lidar com a energia do outro, com sinais e observar. Quando a gente passa a observar mais, a gente passa a entender, mas de uma outra forma. Não somente com o nosso sentimento, não somente com a parte emocional, o que dilacera o homem, o que muitas vezes tortura e machuca. E as pessoas, quando chegam a procurar a espiritualidade, elas já vivenciaram muitas dores, elas já passaram por muitas dificuldades na parte do coração, elas já sofreram. E eu conheço pessoas que quando me buscam, além de perdas materiais, né? Porque às vezes o casal já começa, quando começam as perdas materiais, os casais começam a ter problemas. Então muitas vezes as perdas materiais também é uma energia. Já começa ali, a coisa tá errada, algum sinalzinho que diz a coisa tá errada. Depois o casal começa a ter problema, acaba se separando, né? E quantos casais aí estão vivendo distante um do outro, mesmo se amando, pelo negativo, né? Aquilo que às vezes foi dito, aquilo que às vezes foi falado, aquilo que às vezes o negativo entrou, bloqueou, criou aí limites, né, no relacionamento, que já não dá mais para quebrar essas coisas, porque tem muitas pessoas que o negativo prende, amarra, né? O negativo, para dizer para vocês, ele é vivo, é inteligente, é uma energia, o negativo é energia inteligente. Ele vai te consumindo aos poucos, te cegando aos poucos. Aí quando alguém pede pra você se cuidar, você fala assim, mas eu não acredito mais em nada. Eu cansei, né? Eu não tô mais, eu tô cansada disso, tô cansado daquilo. Então é isso que a gente fala aqui, que a gente sempre fala, porque às vezes a gente se doa pras pessoas, mas a gente tem que entender que a culpa é nossa. E quando a gente fica sem nada, a culpa também é nossa. Então eu quero dizer a vocês que eu estou atendendo, né? Muita gente está me procurando, muita gente pede uma orientação. Eu sou uma pessoa que gosto muito de orientar. Quando a pessoa chega na minha mesa, eu tento fazer com que ela entenda tudo que tá se passando, né? A gente busca ali apurar uma placenta direitinho, para saber a missão dela na Terra. A gente busca fazer um trabalho com o orixá, ali apurando o que o orixá, o que a cabeça daquela pessoa está falando no jogo. E a gente busca também o Exu da pessoa, que é o caminho, que é a prosperidade, né? Que é o caminho de prosperidade. Então a gente passa a orientar a pessoa, que muitas pessoas assim, é como eu sempre digo e vou repetir para vocês. Se hoje você não se depara com o sagrado, em algum momento da sua vida você vai. Porque as pessoas têm a mania assim, de passar uma vida inteira achando que tudo vai ser fácil. Tudo a gente consegue pela gente mesmo, pela nossa capacidade, pela nossa competência. E chega um tempo na vida que o sagrado vai te cobrar. E quando ele te cobrar, você vai ter que voltar todo... Aí tem coisas que não voltam mais. E tem situações que não voltam atrás. A gente precisa entender isso.
Porque quando a gente passa a entender que o sagrado está na nossa vida, que nós somos o sagrado e que nós temos tudo dentro de nós, a gente acaba por perceber que a gente pode ser feliz, que a gente pode ter encanto para relacionamento, que a gente pode ter encanto para dinheiro, que a gente pode ter a alegria que a gente precisa. A gente não nasce para ser infeliz e a gente tem urgência de ser feliz. A gente quer ser feliz. E muitas vezes a gente não é aquilo que a gente pensa. A gente pensa que a gente é. As pessoas têm uma tendência de dizer, não, eu sempre fui assim, eu não vou mudar, as coisas para mim tudo é muito difícil, as coisas para mim tudo é complicado, e a pessoa se estabelece limites na vida dela. Então ela não consegue se ver grande, ela não consegue se ver com prosperidade, ela não consegue se ver com grande amor, ela não consegue se ver feliz, ela tem alguma coisa que impede dela conseguir enxergar isso dentro dela. Mas isso é um negativo muito forte, as pessoas tratam a cabeça com psicólogos, as pessoas tratam isso muitas vezes depressão, né, por causa disso, porque as pessoas não conseguem se enxergar, elas não conseguem acordar, e chega uma hora que a gente precisa acordar, e chega uma hora que a gente precisa entender que tudo está dentro de nós. Quando a gente entende isso, a gente consegue tirar tantas algemas, a gente consegue desamarrar os nós, a gente consegue uma libertação, que a gente consegue tudo o que a gente precisa no seu tempo e na sua hora. E entender que a gente pode ser feliz todos os dias. Felicidade é estado de espírito. Felicidade não é dinheiro. Felicidade não é conta bancária. Felicidade não é você ter o melhor relacionamento que você quer, ser feliz no amor. Não é isso, não é felicidade. Felicidade é você ser feliz com você mesma. Porque quando você é feliz com você mesmo, você tem a capacidade de ser feliz com tudo na sua vida. Você tem a capacidade de lidar com todo o equilíbrio que vier, todos os sustos que você tiver que tomar no teu caminho, no teu destino, e as adversidades da vida, que não é fácil, né? É por isso que eu digo aqui pra vocês, eu tenho feito o Sagrado, falando de axé, toda terça-feira às 2h30 da tarde. Às quintas-feiras também eu estarei aqui na Rádio Mundial, às 2h30 da tarde. E a gente faz esse trabalho no segundo bloco, quem quiser tá ligando pra cá, 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. E aí eu vou estar atendendo vocês, se quiserem ligar pra cá, é nome completo e data do nascimento, pra poder estar fazendo aí algumas perguntas. E muitas vezes eu quero dizer pra vocês que a gente não consegue enganar a nossa cabeça. Às vezes a gente finge que a gente tá bem. A gente consegue fingir tão bem que a gente é artista. A gente finge que tá bem e deixa passar hoje. A gente finge que tá bem e deixa passar amanhã. A gente finge que tá bem e a gente vai... a gente não vai vivendo. A gente acaba virando sobrevivente, né? A gente sobrevive. E não é assim que é a vida. Isso não é coisa de Deus. O que é de Deus é a gente estar vivo. A gente plantar a semente. Quando esse broto nascer uma árvore e essa árvore ter raiz. Porque não importa o tamanho do galho que caia, se a árvore tiver raiz, ela se refaz, né? Ninguém quebra, ninguém tira. Porque quando a gente tem raiz na fé, a gente não consegue ser absorvido pelo negativo, a gente não consegue ser absorvido pela tristeza, a gente consegue entender que muitas situações são provas, e que as provas passam, toda tempestade passa, né? É como eu digo, hoje nós temos muitas questões, passou amanhã, hoje você vai numa mesa de jogo, você ouve tudo que tem para ouvir, passa pouco tempo depois, você tem necessidade de novo de ouvir alguma coisa, porque as questões mudaram e as respostas também serão outras, né? Então, eu também estou atendendo, por enquanto, né, gente, porque o Templo do Sagrado está ficando pronto na Saúde, eu vou estar bem próximo do metrô, e estou atendendo também o interior de São Paulo. Muita gente do interior tem me procurado, eu atendo por WhatsApp, é sobre depósito bancário. Quero dizer a vocês que as minhas consultas não são caras, para vocês entenderem que missão é missão. Vocês podem chegar até uma mesa de jogo, podem se orientar, podem ter aí grandes respostas na vida de vocês, que é importante que a gente tenha. E dizer para vocês que eu estou atendendo provisoriamente, né, nesses 15 dias, talvez, no máximo, eu estarei atendendo na Rua Dakar, número 100, né, ali em Santa Amaro, que é onde eu atendo hoje. Então eu estou dando até o endereço para vocês, porque muitas vezes eu não dou o endereço todo. E dizer para vocês, quem quiser consulta pelo WhatsApp, é 0 operadora 11 98419 5090. Eu vou dizer de novo o telefone, porque como eu sempre digo, tem gente que às vezes não precisa nesse momento
apesar de acreditar que a gente sempre está precisando ouvir alguma coisa, mas às vezes você vai ver uma pessoa que está precisando muito. E ela naquele momento, quando você dá um caminho para ela, de uma pessoa que tem responsabilidade, que pode ajudar essa pessoa, você está dando caminho para a tua própria vida. É 0 operadora 11 9 8419 5090. É 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu precisava dizer essas palavras para vocês, porque quando a gente começa a falar de fé, e aí quando eu peguei a terça-feira, né, aqui na Rádio Mundial, é uma casa muito abençoada, me sinto muito feliz aqui, porque eu acho que a gente precisa falar, e é bom quando a gente tem quem consegue ouvir, né, porque a gente consegue ter reciprocidade do outro lado. É uma casa muito abençoada, eu cheguei aqui, eu falei assim, meu Deus, que prova que eu vou ter, que missão que eu vou ter, né, na minha vida. De falar sobre a fé, de tocar o coração das pessoas, de chegar até vocês, às vezes que estão num momento tão difícil, né? Num momento, às vezes, de mudanças, num momento, às vezes, de fragilidade, sofrendo pelas paixões, sofrendo aí no coração, sem saber se vai ter caminho, se não vai ter, ou mesmo com trabalho. Tem muitas pessoas que estão desempregadas, tem muitas pessoas que estão desesperadas, tem muitas pessoas que estudaram tanto e chega num determinado momento que ela fica assim, sem saber para onde ela vai. A gente precisa entender que os deuses, eles dão direção. A gente precisa entender que quando você procura uma pessoa séria e que sabe o que está dizendo, ele prova para você na mesa de jogo que ele sabe o que está dizendo. Então eu quero dizer para vocês que eu não preciso muito também. É nome completo e data de nascimento, eu consigo entrar. Foi permissão do orixá, foi permissão de Logum Edé, foi permissão dos orixás de estar aqui, chegar até aqui para vocês. E dizer para vocês que a vida, ela tem remédio. Não há dor sem cura. Não há tristeza, não há mágoa que você não possa estar curada, né? Não há insegurança, medo, que às vezes as pessoas têm tanto medo de caminhar, tanto medo de ser feliz, tanto medo de encontrar alguém, tanto medo de estar no movimento, de fazer o movimento na vida. Então, há uma necessidade muito grande de fazer. Eu quero agradecer. Eu quero dar abraços, né, pro pessoal da Bahia que tem me ligado, Maranhão, né, a Cássia Miranda de Portugal, né, que tem aí também, tem feito muito trabalho com a gente aí com respeito ao sagrado. Eu tenho recebido muitos telefonemas, até de fora mesmo, né, do país, pessoas que estão aí, que acham que tem sido falado, o que a gente tem falado tem tocado o coração de muita gente, e que na verdade a gente chega até vocês como se fosse um sinal, né? É tocar o coração mesmo para vocês acordarem, porque a gente pode ser próspero sim, a gente pode ser feliz sim, e chega uma hora que a gente tem necessidade de tirar as tristezas, necessidade de ser feliz, necessidade de ter equilíbrio, de ter uma família equilibrada, porque quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a trazer equilíbrio para a família também, porque a gente vive cercado de pessoas, é como eu disse, o negativo é muito tóxico. Quando você tem uma pessoa na família que está com problema, a casa fica com... A gente é contaminado, a gente acaba sendo contaminado pelo negativo do outro, né? E a gente anda na rua, a gente vê as pessoas hoje com muitas tristezas. Você vai num lugar onde tem muita gente, você vê a carinha das pessoas, o rostinho, aquele rostinho de não saber o que é o dia de amanhã, cheio de medo, cheio de insegurança. Quando você fala da pessoa sobre a vida dela, você dá uma palavra para ela, ela fica feliz, abre aquele sorriso, né? O que a gente vê é uma sede muito grande da palavra de Deus, é uma sede muito grande da palavra dos orixás, é uma sede muito grande da palavra de fé, é uma sede muito grande de ouvir alguma coisa sobre a sua vida, que é uma satisfação muito grande. Dizer a vocês que eu tô também no @ né, Sagrado Falando de Axé, no Instagram, tem uma conta no YouTube, queria que vocês se inscrevessem para conhecer o meu trabalho, que eu já venho da TV Aberta Comunitária de São Paulo. Eu fiz 2 anos lá, né, falando de fé, o Sagrado Falando de Axé. E tem lá muitos vídeos, muita coisa já se foi falado, e é importante que a gente conheça um pouquinho o trabalho da gente, né? Que vocês consigam ter essa parceria, né? De vocês conhecerem, de vocês saberem quem é que está falando com vocês aqui hoje, para vocês poderem ter um pouco aí de sabedoria até sobre a fé. E dizer para vocês o Facebook também, né? Nós estamos hoje no Face da Rádio Mundial. Quero agradecer o carinho, toda a equipe da Rádio Mundial, Miriam Lorato, né? A Lucy,
todo o carinho do povo, a Cleo, as meninas aqui na recepção. A gente se sente muito confortável. Aqui o pessoal que trabalha na técnica, né? Quero agradecer o carinho de todos aqui presentes, porque é muito difícil chegar até aqui. E quando a gente chega, a gente fica muito feliz. Já eu vou estar atendendo vocês, viu? Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Cheguei, agora vou estar aí com vocês, né? Eu queria que vocês, logo que eu atender, falem nome completo, data de nascimento e faz a perguntinha de vocês. Eu não posso expor muito a vida das pessoas, né? Mas eu posso ajudar e muito numa palavra do orixá, numa dúvida, né? Então vamos lá. Já tem gente na linha? Alô? Alô, boa tarde, pai Anderson. Boa tarde, minha filha. As suas palavras são, assim, abençoadas, viu? Muito obrigado pelo carinho. Parabéns pelo programa, viu? Obrigado, minha filha. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro meu filho. Tá, qual é o nome dele? É Vitor de Oliveira Santos. Certo. A data é 9/5/2005. Eu gostaria de saber em relação à saúde dele, pai, porque ele se queixa, assim, de dores abdominais. Ele, desde pequenininho, tem o intestino preso e tal. Eu queria saber se tem alguma coisa grave, eu tô tão preocupada. Não é coisa grave, não. Ai, que bom. E ele tem um gênio completo. Não é, não. Não, ele deve ir no médico, deve ficar de olho. É alguma coisinha assim. Eu marquei só dia 15 que tem vaga. Hã? Eu marquei, só tem vaga dia 15. É, mas não é nada grave, não. Ai, que bom. Que Pode ele tirar come, da ele cabeça fala, que ai, não é- eu tô cheio. Aí eu fico preocupada. Não, mas não pode ficar tranquila que acaba teu coração, que não é nada grave, não. Ai, obrigada. Pai, ele tem um gênio complicado, né? 13 anos, o que eu devo fazer? É, minha filha, tem situações que a gente tem que passar, né? O Oxum caiu no teu jogo até falando sobre isso, né? Coisa da mãe. Quando você me perguntou, eu joguei, logo caiu a Oxum, né? Abraçando ele. Ele é assim, mas ele tem um coraçãozinho tão bom. É verdade. Ele é um menino muito bonzinho. Deixa passar essa fase, que essa fase dele é de descoberta, essa fase dele é difícil mesmo. Ai, Mas pai. ele não se preocupe que eu não vejo nada de ruim, não. É só fase. Ai, a saúde, graças a Deus, não é nada grave. Não é não. Pode Ai, ficar tranquila que não é não. Ai, que bom. Tô só esperando o senhor mudar aí pra saúde que eu vou marcar uma consulta. Tá bom, minha filha. Obrigado. Eu te aguardo. Obrigada Nada. pelas palavras. Acalmou meu coração. Obrigada. Nada, minha filha. Alô? 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 Pois não? Oi, Anderson. Oi, minha filha. Boa tarde. Boa Prazer tarde. falar com você, viu? Tô muito feliz. Obrigado, minha filha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Eu tô numa dúvida muito grande se eu devo fazer uma mudança de casa nesse ano que entra, né, de 2019. Se eu devo sair da minha casa com a minha filha e me mudar de volta para a casa dos meus pais. Sei. Eu queria um auxílio sobre Qual é o isso. seu nome completo? Vanessa Martins Cavalcante. Data do seu nascimento? 24/6/82. Ainda não dá essa mudança não, minha filha. Não? Não. Pra continuar onde eu tô. Por enquanto vai. Por enquanto vai. Eu não vejo essa mudança assim. Até porque parece que tem alguma coisa que bloqueia. Uhum. Tem alguma coisa que impede você de ir assim. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Uhum. Melhora um pouquinho. Você tem o emocional. Essa tristeza aí que tá no teu coração. Porque tem horas que você fica... Você é uma esponja. Uhum. E você fica absorvendo as coisas. Uhum. Não fica assim, minha filha. Porque você fica sentida demais com as coisas. Tá. Você precisa, de vez em quando, tomar uns banhozinhos pra descarregar. Tá. Tá? Porque tem coisas que você se preocupa tanto, mas são coisas que você não vai conseguir resolver se você não começar a cuidar, né? Uhum. Aí, senão você fica preocupada, querendo resolver as coisas. Nem resolve uma coisa, nem resolve outra. Espera mais um pouquinho. Tá bom. Viu? Tá bom. Minha dúvida era essa mesmo. Então eu vou ficar onde eu tô, não vou me mudar. Não. Tá bom. Tá. Obrigada, pai. Nada, minha filha. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, minha filha.
É um prazer estar falando com o senhor, pai Anderson. É muito bacana o seu programa, estou gostando muito de ouvir. Muito obrigado pelo carinho. E gostaria de fazer uma pergunta para o filho de uma amiga. Tá, qual é o nome dele? É Daniel. Ele é 2/5/2008 e ele anda sentindo algumas dores de cabeça. E eu gostaria de saber se pode ser espiritual isso. É sim, é espiritual sim. Esse menino precisa se cuidar, ele tem mediunidade, meu filho. Isso é cobrança. E o que ela pode fazer pelo filho? Cozinha uma canjica branca de Oxalá, a canjiquinha branca. Aquela que a gente come. Você cozinha ela com a água. Depois você coa aquela aguinha, deixa esfriar. Depois você molha aquela aguinha e dá um banho da cabeça. Depois do banho de chuveiro, pede pra ele tomar banho dessa água. Pra acalmar um pouco a cabeça dele. Que a cabeça dele fica quente. Não é que ele tem dor de cabeça. Começa quente e depois fica com dor de cabeça. Entendi. Esquenta. Então não é nada físico, é espiritual. Ele fazendo isso já vai melhorar, não é nada de doença. Ai, que bom, que bom. Não é doença, ele não tem doença, não. E espiritualmente, assim, o que eles devem buscar? Aí tem que buscar aquilo que o seu coração toca, porque eu fui iniciado muito cedo no santo, e eu tenho a minha casa, tenho o meu jeito de trabalhar, tenho meus fundamentos, mas são fundamentos que eu trago dos velhos, né, de pessoas que eu aprendi, que me iniciaram no santo. A gente tem que estar onde a gente toca o coração. Entendi, mas é importante cuidar do lado espiritual. Não deixa de cuidar, minha filha, porque nós somos seres espirituais nessa terra. Nós não somos nada nessa terra. Quando a gente cuida da nossa vida espiritual, nós cuidamos do nosso destino, do nosso caminho, da nossa alegria, da nossa prosperidade, de todo o nosso futuro. Viu? Tá certo. Tá certo. Muito obrigada. Alô? Boa tarde, pai Anderson. Boa tarde, meu filho. Manuel Ribeiro da Silva, 4 de janeiro de 1961. Certo. Pois não, meu filho. Queria saber sobre se eu vou ser chamado para mais cidade, fora a cidade de Miracatu, para ministrar cursos. Vai ser chamado? Para ministrar cursos, eu sou instrutor. Para acordo? Isso, eu só ganho se for chamado para dar aula. Eu quero saber se eu vou ser chamado para mais cidades esse ano. Vai sim. Ogum tá caindo no teu caminho, te dando caminho. Ogum tá caindo, te dando caminho. Beleza. Você só esfria um pouquinho, porque você é destemperado emocionalmente, você às vezes é ansioso demais. Fica um pouco mais calmo, porque a tua energia é quente. Então, de vez em quando, você tem que cuidar um pouquinho da sua energia. Porque senão você mesmo fica absorvendo coisas e depois você mesmo fica passando mal. Sei. Entendeu? Fica aflito, fica nervoso, fica angustiado. Mas vai acontecer, meu filho. Tenha fé que já tá chegando. Pai Anderson. Oi? Posso fazer mais uma perguntinha só? Pode. Assim que eu toco o dedo em alguma pessoa que tem uma mancha roxa ou dor no corpo, a dor desaparece. Isso vai aflorar mais na minha vida daqui pra frente? O quê? Não tô te ouvindo. Quando eu toco a mão em alguém, aluno ou aluna que tem mancha roxa no corpo de dor ou de pancada, a dor desaparece. Isso vai aflorar mais na minha vida daqui pra frente? Aflora de acordo com o que você também busca na espiritualidade. Todo o nosso dom que Deus nos dá, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser trabalhado. Sei. Então, de acordo com o que você for trabalhando a espiritualidade, isso vai crescendo dentro de você. Porque a gente tem o que não é nosso. Esse dom não é seu. Esse dom é a sua conexão. Isso não é seu. Todos os dons espirituais que a gente tem não é nosso. A gente não pode achar que a gente é melhor do que os deuses. A gente não pode achar que a gente é melhor do que as pessoas. São dons que a gente veio à Terra para poder ajudar o outro. Né? Mas isso precisa ser desenvolvido. Então já que você tem isso dentro de você, você precisa trabalhar a sua espiritualidade.
Uhum. Porque senão você também absorve muito negativo. Chega uma hora que você começa a absorver a coisa negativa também. É isso aí. Entendeu? Porque não é seu. Quando é... Porque tudo que a gente vai fazer pelo lado espiritual, as pessoas precisam entender. Nós precisamos de estar bem na espiritualidade. Precisamos de estar com algum respaldo, alguma coisa que nos segure. Você não tem como colocar a mão na energia do outro, cuidar do outro, ajudar o outro, se você não tem para dar. Porque chega uma hora que acaba. Chega uma hora que o que a gente tem acaba. Isso a gente vai buscar lá no céu. Isso a gente busca com Deus. É com a espiritualidade. E se a gente marcar uma consulta, o senhor me aponta um caminho? Sim, com certeza, meu filho. Ah, beleza. Opa, bom? beleza. É isso aí. Alô? Alô, boa tarde, pai Anderson. Oi, meu filho, boa tarde. Sua bênção, pai Anderson. Oxalá te abençoe. Estar falando com o senhor, pai Anderson. Muito obrigado pelo carinho, meu filho. Pai Anderson, meu nome é Paulo Alessio de Souza Santos. A minha data é 13/11/75. A minha pergunta é sobre a espiritualidade, pai Anderson. Certo. O que você quer saber, meu filho? Quero saber como é que tá a minha vida da espiritualidade aí, que eu ando meio perdido, né? Meio sem rumo, pai Anderson. Meu filho, você está enfraquecido. Existe uma situação que às vezes as pessoas precisam entender uma grande diferença. Às vezes a pessoa toma banho de descarrego porque ela acha que ela está carregada, está pesada e aí vai descarregar alguma coisa. O banho funciona. Sim. Mas quando a gente está com anemia espiritual, a gente está enfraquecido, não adianta ficar tomando banho, porque você não vai descarregar nada. Porque você está fraco. Existe uma situação na religião que chega uma hora que a gente fica com anemia espiritual. Parece que a gente sente uma fraqueza, um desânimo, um cansaço, uma fadiga. A gente não tem ânimo para muita coisa. A gente fica cansado das coisas, sem paciência com muita coisa. A gente fica numa situação que às vezes a gente chega no nosso limite. Então você precisa se cuidar porque você está com uma anemia espiritual. Precisa depois começar a buscar um caminho para cuidar disso que você está sentindo hoje. Mas assim, no caso, é relacionado a orixá, pai Anderson? É relacionado ao orixá, sim. Porque chega uma hora que eles começam a cobrar, o orixá começa a cobrar. É relacionado ao seu santo, sim, da sua cabeça. Porque ori é cabeça. É cabeça. Quando a gente fala orixá, chá é casa. Ori é cabeça. A energia que mora dentro da tua cabeça se chama orixá. Ah, entendi, pai Anderson. Então, se você não cuidar da cabeça, o orixá não tem como te ajudar. Porque você não tá com a energia legal, você não tá com a energia boa. Imagina uma energia dentro de uma casa bagunçada. Uma energia tão bonita, tão positiva, tá numa bagunça. É o desequilíbrio. Você me dizer quem tá cobrando, pai Anderson? Não, ele não tá cobrando. Ele tá pedindo que você se cuide. Você está enfraquecido, tá? Alô? Oi, boa tarde. Pois não? Alexandre aqui de Dayatuba. Certo. Data de nascimento 27/11/78. Pois não, Alexandre. Eu gostaria de saber, pai, sobre minha vida profissional. Meu filho, Oi. você tem que começar a se cuidar, porque existe uma situação na tua vida que tem pessoas que nascem verdadeiros diamantes, mas esses diamantes precisam ser lapidados. Na espiritualidade precisa ser lapidado. Você tem um caminho do ouro, Oxeturá cai no teu jogo. É um caminho tão bonito que você tem na tua vida, mas você precisa cuidar para não ficar inconstante a tua vida. Certo. As coisas começam a acontecer, para. As coisas começam a acontecer, para. Entendeu? Senão tudo na tua vida vai ser sempre assim. Entendi. Então a gente, quando traz essas energias com a gente cuida e busca o equilíbrio. Para que você não tenha uma porta hoje, amanhã você já está buscando outra. Eu não sei o que você faz, mas o jogo está dizendo que você tem uma estrela bonita. Você só precisa começar a se cuidar. Entendi. O senhor fala assim na parte espiritual, né? Exatamente. Entendi. Porque você sente falta disso. Certo. Entendeu? Comece a cuidar, porque tem coisa boa vindo pra você, tem portas boas.
Agora a gente reza tanto para pedir um caminho, a gente pede tanto aos deuses, a gente conta com a sorte. Mas quando chega o caminho que a gente quer, quando chega aquilo que a gente deseja, a gente precisa estar bem. A gente não pode estar desmotivado, cansado, desanimado. Como é que a gente vai dar o nosso melhor? Entendi. Entendeu? Então se cuida um pouquinho, que as coisas já estão chegando pra você aí. Tá? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Pois não? Não, Seu nome? a pergunta pro meu marido. O nome dele completo. Alô, Alô? Alô? alô, Pois não? boa tarde. Boa tarde, minha filha. Eu queria fazer uma pergunta para minha filha. Pois não? É Tatiana Talaca Harder, 1/9/86. Pois não, minha filha. Eu quero saber a vida profissional dela, se melhora. Vai melhorar sim, não vai melhorar agora. Ainda vai levar um tempinho. Para as coisas darem aí uma boa melhorada. Porque ela às vezes passa muita prova, até mesmo com ela mesma. Certo. Ela também que passa ela prova está com ela mesma. trabalhando, mas o chefe sabe menos do que ela. Então tá dando atrito, né? É, exatamente. Ela às vezes fica em conflito com ela mesma, ela às vezes fica muito chateada. Ela anda caminhando muito chateada. Certo. Mas ela vai ter, minha filha, tenha paciência mais um pouquinho que Xangô tá respondendo no jogo dela. Quando Xangô tá respondendo, ele é o dono da justiça. Ótimo. É só esperar e ter calma que ela vai ficar bem. Muito obrigada. De nada, minha filha. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, isso que eu digo pra vocês, né? Porque às vezes a gente fala, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de dúvidas, quando a gente tem questões na nossa vida, o tempo todo a gente tem questões, né? O tempo todo a gente quer saber. Se você entra num relacionamento, você quer saber do relacionamento. Se você tá num novo emprego, você quer saber se vai dar certo. Se você tá bastante tempo no emprego, quer saber se vai ter futuro no emprego. Se você, olha, vai fazer negócio, você precisa saber se o negócio, se você tem empresa, você tem dúvida. A vida é cercada de questões, mistérios. E a gente precisa entender que o que a gente busca o tempo todo são as respostas, né? Então eu me coloco à disposição de vocês. Meu telefone é para consultas. Eu atendo por WhatsApp. Minhas consultas não são caras. É 0 operadora 11 9 8419 5090. Anotem o telefone, porque hoje você pode não precisar, mas uma hora você vai precisar. Ou alguém já deve estar precisando perto de você. E você dando caminho para a pessoa, quando você dá o telefone de uma pessoa séria, você está dando caminho para ela. É 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu me coloco à disposição de vocês. Eu quero dizer sempre que as minhas consultas não são caras, porque as pessoas às vezes têm medo dessas coisas. As pessoas às vezes falam que já gastaram tanto com essas coisas. O que eu mais ouço hoje são as pessoas assim, desorientadas mesmo, e falaram, olha, elas perdem assim, até muitas vezes o estímulo, né? Então, a gente precisa acordar sim, a gente precisa buscar sim, porque essas palavras que eu tenho dito aqui na Rádio Mundial, muitas vezes tem tocado muita gente, muitas vezes tem feito algumas pessoas pararem para pensar, muitas pessoas estão voltando para a vida espiritual, né? Porque elas percebem que se caminhar sem a vida espiritual é caminhar no vazio. Caminhar sem fé é caminhar no vazio. Caminhar sem fé não é caminhar, é tropeçar nos próprios pés. Porque chega uma hora que a gente vai ter que voltar para trás e recomeçar, né? Então é tão bom quando a gente já caminha com a cabeça erguida e com a nossa fé, com o nosso equilíbrio, sabendo aonde a gente quer chegar, sabendo que Deus tem propósito na nossa vida, que o Orixá não nos abandonou. E tem muita gente que está passando prova mesmo estando dentro do santo, está passando prova, mesmo estando na Umbanda, no Candomblé, está passando prova, porque o santinho está ali junto com a gente. A gente precisa entender que a gente muitas vezes, eles não nos abandonam. Quem abandona eles somos nós. Nunca eles deixam a gente. A gente é que faz isso. A gente abandona porque a gente perde a fé, a gente abandona porque a gente não acredita mais, a gente abandona porque a gente sofre, a gente abandona porque a gente fica descrente, mas eles
nunca nos abandona. Deus nunca vai abandonar um filho seu, né? Deus se faz presente o tempo todo na nossa vida. A gente nasce brigando para viver e muitas vezes a gente nasce sem nada. A gente vive uma vida brigando nos conflitos da vida, pela vida, né? Para ser feliz, para ter dinheiro, para ter o grande amor, para ter filho, para ter isso, para ter aquilo. A gente fica brigando. Mas quando a gente vai embora, a gente não carrega nada. A gente deixa tudo aqui e vai embora. A nossa missão é cumprida quando a gente sai desse lugar onde a gente chega, de onde a gente chega para onde a gente chega, que não tem nada. Aqui não tem nada. A gente chega aqui sem nada. A gente nasce pelado. E a gente, quando vai morrer, bota uma roupinha na gente pra gente não ficar mal vestido, ou feio, nu, né? Então, aí bota uma roupinha que a gente não escolhe nem a roupa, a gente não tem o direito, porque é muito difícil você saber a hora que você vai morrer. É muito difícil a gente saber que a gente tá indo embora. Então, a gente não escolhe nada. A gente tem pouco direito. Quem tem direito de tudo é Deus. Deus é dono de todos os direitos. E quando a gente tem Deus dentro do coração, Deus ocupa um espaço que é maravilhoso dentro de nós. Porque Ele não nos deixa sentir insegurança, medo. Ele não nos deixa ficar frustrado. E a gente o tempo inteiro consegue ter firmeza, consegue ter essa alegria. Porque é estado de espírito, né? É tão gostoso, porque eu não sei se vocês já perguntaram para uma pessoa quando ela tá triste. E às vezes você pergunta assim para ela: mas por que você tá tão triste? E a pessoa olha para você e diz assim: eu não sei te dizer. Eu não sei dizer o motivo da minha tristeza. Então isso, muitas vezes, são problemas espirituais. Muitas vezes é falta de fé. Muitas vezes você tem enfraquecido. Muitas vezes... Agora também é tão bonito quando você pergunta para uma pessoa que acorda de manhã cedo rindo à toa, o porquê que aquela pessoa tá rindo, né? O porquê que aquela pessoa tá tão feliz. Porque hoje a gente precisa de um mundo melhor. Hoje nós precisamos de pessoas felizes. Hoje nós precisamos ser felizes. Nós temos urgência em ser feliz. Então, busquem marcar um horário, agende uma consulta. Vamos lá, eu vou te orientar. Você vai estar pertinho de mim. Eu vou poder estar falando com você, tá te mostrando o teu caminho, tá, sabe, te dando uma palavra. Porque para quem tem sede, a palavra mata a nossa sede. A igreja evangélica faz isso com seus discípulos, né? Ele traz a palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus nos alimenta. E por que nós que somos da Umbanda, que somos do Candomblé, que somos espíritas, não vamos ter direito à palavra? Nós precisamos sim da palavra. Às vezes numa mesa de jogo você é orientado, numa mesa de jogo você fica sabendo o que está acontecendo, e você tira aquela tristeza, você tira aquela... Porque às vezes a gente acha que a nossa vida está pior do que a gente imagina, né? Porque a gente só imagina o negativo. Ai, minha vida não anda, ai, minhas coisas não acontecem, ai, tudo parece que eu estou esquecido, parece que nada, que eu estou invisível. É isso que a gente mais ouve. Mas às vezes você não está assim. Às vezes você tá com a tua bênção tão do teu lado. Às vezes é só fazer um movimento na tua vida espiritual, as coisas começam a acontecer. Às vezes uma reza te empurra, né? Às vezes é aquilo, o nosso sagrado está dentro de nós. Nós precisamos acender essa vela, deixar essa vela acesa, essa chama acesa, para que a gente possa estar com brilho, com encanto, com energia positiva. Porque isso vai atrair bons fluidos, isso vai atrair o positivo, o teu emprego, o teu grande amor, aquilo que você tanto almeja na tua vida, né? A gente almeja sucesso, a gente almeja alegria, a gente precisa ser feliz, é isso que eu quero dizer a vocês. E quero agradecer muito o carinho de vocês, porque eu estou aqui na Rádio Mundial fazendo esse trabalho, toda terça-feira, aliás, às 2h30 da tarde, e também toda quinta-feira estarei aqui às 2h30 da tarde também fazendo esse trabalho. Dizer o meu telefone, 0 operadora 11 98419 5090. Eu atendo por WhatsApp, as pessoas do interior, é sob depósito bancário, então aí minhas consultas também não são caras, porque você pode chegar até a mim, vai ouvir uma palavra, vai se entender com o seu destino, vai se entender com a vida, começa a se entender e fazer as pazes com a vida, porque é isso que a gente muitas vezes precisa, é ver a vida com os olhos diferentes, porque a vida é linda, a vida é colorida, nós que perdemos a cor, nós ficamos sem cor, a vida nunca vai perder a cor, né? A natureza tá aí para mostrar isso pra gente, a natureza tá aí viva para mostrar isso o tempo todo. Eu quero dizer que eu tô no Instagram, @Sagrado Falando de Axé, no YouTube, né? Sagrado Falando de Axé, se vocês quiserem se inscrever no canal, no Face também do Sagrado Falando de Axé, ou o Pai Anderson de Logum Edé, vocês podem me encontrar lá. Agradecer o carinho de vocês, dizer pra vocês que esse é meu trabalho.
Eu sou um missionário do meu orixá, eu sou um missionário da fé. Por isso que eu venho fazendo esse trabalho, tocando o coração de vocês, trazendo as ovelhas para a fé, trazendo vocês para a fé, trazendo vocês para confiar, para acreditar, porque independente de tudo, nós somos uma sementinha de Deus na terra. Obrigado pelo carinho, Motumbá, Motumbaxé.